Opa pessoal, tudo bem? Aqui é o Thiago e sejam bem-vindos aqui ao segundo vídeo da Shutdown. Depois do vídeo de introdução, né, eu tinha pautado no último vídeo que eu iria fazer um vídeo de, basicamente, de entrada no mercado para quem está interessado em migrar de área, estudar mais e, consequentemente, também se agregar à área de desenvolvimento, né? Então, eu vou estar pautando nesse vídeo, basicamente, alguns pontos para pessoas que são realmente extremamente iniciantes e que planejam entrar no mercado de programação, pautar para elas o que é necessário ter, o que é necessário se saber, o que você vai fazer e coisas do tipo. Então, tipo, esse vídeo aqui realmente é mais uma contextualização geral do que você pretende e que você deve ter, né? E o que você deve aguardar também no mercado de programação. Então, pessoal, partindo para o que mais interessa, né, no contexto desse vídeo, vou pautar um pouco com vocês aqui sobre o que você precisa ter, né, para você poder entrar no mercado de programação. Recentemente, diversas pessoas do meu convívio social mesmo me perguntam isso, e basicamente a resposta é a mesma para todos, tá? Então, assim, tem diversas pessoas também que eu conheço que, tipo, tem uma renda mais baixa e realmente não tem acesso a diversos tipos de aparelho, como até mesmo aparelhos celulares mesmo, né? Então, antes que vocês me perguntem isso ou coisa do tipo, o mais prático a se dizer é que hoje em dia você pode desenvolver praticamente em qualquer aparelho, seja ele um tablet, um celular ou um notebook. Sendo que um notebook eu tô como um desktop também. Sendo que tem aquela parte, né? Tipo, realmente a contextualização disso tudo é muito melhor num desktop em si, né? Num computador. Você pode desenvolver tanto no tablet como no celular, sendo que realmente assim a dificuldade é muito superior, porque querendo ou não você tem aquela questão de acessibilidade, os aparelhos não foram feitos para isso e afins. E aí, baseado nisso aqui que eu acabei de falar, a gente já entra no segundo ponto e na segunda pauta aqui do nosso vídeo, que é justamente o domínio do sistema operacional. O que significa? Por exemplo, atualmente, né, no que se diz respeito a computadores, né, os três sistemas operacionais mais famosos são Windows, Linux e Mac. E basicamente você precisa ter o domínio pleno desse sistema operacional. Você precisa saber executar coisas como administrador, como por exemplo, você precisa ter, por exemplo, domínio sobre o que certas atualizações interferem na sua rotina de instalação, desinstalação de aplicativos. E isso aqui é uma coisa extremamente simples. Você precisa ter o domínio pleno do seu dispositivo para você poder começar a desenvolver essas suas habilidades como programador, né? E o segundo ponto, ele também, o terceiro ponto na realidade, perdão, ele entra junto com o segundo, né? Que é justamente o ponto de você saber manipulação de arquivos. Você precisa, não estou dizendo que isso é obrigatório, você precisa saber manipular arquivos. O que eu quero dizer com isso? Você precisa saber sobre diretórios, quando uma pasta, um diretório está dentro de outro e basicamente tem um arquivo dentro daquele diretório. Ah, como que eu faço para puxar um arquivo que está, sei lá, 4 níveis abaixo? Aí você precisa saber também sobre a questão de nomear arquivos, você tem que saber as boas práticas de nomeamento de arquivo, principalmente em determinadas linguagens de programação. Tem linguagens de programação que recomendam que você salve os arquivos, por exemplo, com a letra maiúscula ou a letra minúscula, depende da linguagem. São realmente boas práticas estabelecidas não somente pelas comunidades, mas também como pelas próprias documentações de cada linguagem de programação. E você precisa saber dominar arquivos. Um exemplo de dominação de arquivo que você precisa saber é justamente o que aconteceu comigo essa semana. É, basicamente o que? Eu estava desenvolvendo um sistema de análise de dados em cima de uma plataforma de base de dados do Excel, certo? É uma base de dados simples com diversas informações e basicamente somente por causa de uma única célula do Excel que estava vazia e eu não basicamente não ter percebido aquela célula vazia, o meu código no Python não estava rodando. E basicamente eu tive que reescrever, né? E alterar a minha base de dados para que o código funcionasse. Então, tipo, vejam que isso daí já é um caso mais específico, que realmente você precisou manipular arquivos manualmente para justamente fazer o seu código funcionar, né? E isso acontece até mesmo na nomeação de arquivos, né? Porque, por exemplo, até mesmo um D maiúsculo ou um D minúsculo que você altere na chamada de um arquivo ou coisa do tipo já pode influenciar no desempenho do seu código. Então, acho que o quarto ponto a ser citado aqui justamente é a questão de leitura, né? Porque uma das coisas que basicamente todos os cursos de programação que eu vejo por aí, tanto gratuitos como pagos, eles não falam sobre isso, né? Você precisa saber ler. O que significa? Isso daí é extremamente importante, né? A leitura e interpretação daquilo que está sendo passado pelos logs, né? Então, tipo, o que significa? Estou dando um exemplo.
digamos que você está desenvolvendo um código em Java e simplesmente o console imprimiu que você errou no desenvolvimento de uma classe na linha tal, na parte tal do código. E você errou porque você fez um erro de sintaxe, né? Então o que significa isso? Um erro de sintaxe basicamente simboliza que você não está escrevendo o código de acordo com os padrões exigidos pelaquela linguagem, né? Então aí você errou na hora de escrever. Então você vai ter que ir lá, interpretar, é nesse arquivo, na linha tal, e foi um erro de sintaxe. Então, por exemplo, se você escrever um string com um S minúsculo, que no Java, né, em si está errado, né, você tem que escrever com S maiúsculo, ele na hora vai apontar para você e você vai ter que voltar para reescrever, né? Então, tipo, essa leitura e interpretação para poder resolver os problemas é extremamente necessária. Uma das coisas também que são muito importantes também é a questão de você ter realmente desenvolvido o seu pensamento matemático, que é o seguinte, basicamente é a sua resolução de problemas, né? Você precisa ter uma capacidade de resolver problemas de uma forma lógica e bem rápida, porque basicamente isso não é pautado mesmo em si. Isso é levado em consideração como lógica de programação, mas na realidade faz parte, mas é uma coisa que você precisa ter. A melhor forma de você poder trabalhar isso é realmente resolvendo pequenas questões, tanto da sua universidade, como de um curso técnico ou de algum outro curso que você esteja fazendo. Realmente, tipo, é trabalhar a questão do seu cérebro com fazer as sinapses mais rápido, né? Conseguir responder questões mais rápido, resolver problemas mais rápido. Então, tipo, realmente ter o seu pensamento matemático voltado também para a questão de números e problemas. Exemplo, estou desenvolvendo aqui um código em CSS, aí vi que, sei lá, é, o tamanho da minha imagem tem 300 pixels e não coube. Mas aí eu precisaria alterar para 295. Aí, exemplo, quanto tempo eu vou demorar para resolver e descobrir que eu preciso de 195 pixels e não 300 pixels? Aí, sei lá, 5, 6 minutos. Então você precisa ter essa capacidade de resolver os problemas rápido para poder basicamente desaparecer com ele e passar para o próximo, né? Então, pessoal, só para a gente topicar isso tudo, né, para que vocês compreendam o que a gente passou aqui no vídeo. Realmente aqui isso aqui foi um vídeo mais rápido, né, um vídeo mais explicativo para pessoas realmente que não sabem sobre a área, estão iniciando, o que eu preciso saber, o que eu preciso ter. E basicamente já pautei tudo com vocês. E só para relembrar, a gente topicou inicialmente a questão de você, qual aparelho, qual tipo de aparelho você tem que ter, que é mais indicado. Vocês pautaram aqui comigo também a questão de saber dominar o seu sistema operacional, a manipulação de arquivos. A gente também falou sobre o pensar matemático, a questão de resolução de problemas. E basicamente esses são os maiores tópicos que englobam o ser programador para que você comece, pelo menos, a conseguir absorver algum conteúdo durante aulas que você veja por aí. E esse aqui realmente é um vídeo mais rápido, vai ser um vídeo simples. E os próximos vídeos que a gente vai estar pautando por aqui será mais falando sobre tipo como é a rotina de um programador, o que faz, o que você não faz. Vamos falar também um pouco depois, né, sobre alguns cursos que eu pretendo trazer aqui e de roadmaps realmente sobre todo tipo de desenvolvimento, né, seja back-end, seja front-end. Então, conto com a participação de todos nos próximos vídeos e muito obrigado. Até a próxima.